Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr. Capítulo 5, parte 4. Fatores culturais similares tenderam a inibir a ciência na China. Curiosamente, foi um historiador marxista, Joseph Needham, quem chegou realmente ao fundo desse malogro. Segundo ele, a culpa foi da estrutura religiosa e filosófica em que os pensadores chineses se moviam. Os intelectuais chineses, afirma, eram incapazes de aceitar a ideia de umas leis da natureza. E acrescenta, para nossa surpresa, pois a observação procede de um teólogo que teria preferido encontrar explicações econômicas ou materialistas, que essa incapacidade resultou de nunca se ter desenvolvido a concepção de um divino legislador celestial que tivesse imposto ordem à natureza física. Não é que para os chineses não houvesse ordem na natureza, prossegue, mas, mais exatamente, que não havia uma ordem estabelecida por ser racional e pessoal. Por isso, não existia a convicção de que uns seres racionais pessoais fossem capazes de transpor para as suas linguagens terrenas inferiores o divino código de leis decretado antes de todos os tempos. Os taoístas, com efeito, teriam desprezado essa ideia como ingênua demais para a sutileza e complexidade do universo, tal como o intuíam. Particularmente desafiador é o caso da antiga Grécia, que deu passos enormes na aplicação da razão humana ao estudo de diversas disciplinas. De todas as culturas antigas analisadas por Jacques, os gregos foram os que chegaram mais perto de desenvolver uma ciência de tipo moderno, embora tenham acabado por ficar muito aquém. Os gregos atribuíam um propósito aos agentes imateriais do cosmos material. Assim, por exemplo, Aristóteles explicava o movimento circular dos corpos celestes pela afeição que os primeiros motores de cada esfera celeste, esfera da Lua, esfera do Sol, etc., teriam por esse tipo de movimento. Já que sustenta que, no que diz respeito ao progresso da ciência, coube aos escolásticos da Idade Média levar a cabo uma autêntica despersonalização da natureza. Grande parte da atenção acadêmica mais recente tem se concentrado sobre as contribuições dos estudiosos muçulmanos à ciência, particularmente no campo da medicina e no da ótica. É, sem dúvida, inegável que uma parte importante da história intelectual do Ocidente se deve à difusão por todo o mundo ocidental, no século XII, de traduções dos clássicos da antiga Grécia, Hipócrates e Aristóteles, sobretudo, feitas por estudiosos árabes. No entanto, a verdade é que essas contribuições dos cientistas muçulmanos se deram apesar do Islã, mais do que por causa dele. Os estudiosos muçulmanos ortodoxos rejeitaram totalmente qualquer concepção do universo que envolvesse leis físicas estáveis, porque a absoluta autonomia de Alá não podia ser cerceada pelas leis naturais. As leis naturais aparentes não passariam de meros hábitos, por assim dizer, de Alá, e poderiam ser modificadas a qualquer momento. O catolicismo admite a possibilidade de milagres e reconhece o papel do sobrenatural, mas a própria ideia de milagre já sugere que se trata de algo incomum. Aliás, só faz sentido falar em milagre em contraste com o pano de fundo de um mundo naturalmente ordenado. Mas ainda, a linha principal do pensamento cristão nunca retratou Deus como fundamentalmente arbitrário. Pelo contrário, sempre aceitou que a natureza opera de acordo com padrões fixos e inteligíveis. Isto é o que Santo Anselmo quis dizer quando falou da distinção entre o poder ordenado de Deus, potência ordinata, e o seu poder absoluto, potência absoluta. De acordo com ele, uma vez que Deus nos quis revelar algo sobre a sua natureza,
sobre a ordem moral e sobre os seus planos de redenção, por isso mesmo obrigou-se a seguir determinado comportamento e podemos confiar em que se manterá coerente. Por volta dos séculos XIII e XIV, essa distinção tinha criado raízes profundas. É verdade que Guilherme de Ockham enfatizou a potência absoluta de Deus em um grau tão elevado que não ajudava em nada ao desenvolvimento da ciência, mas, via de regra, o pensamento cristão dava por certa a ordem fundamental do universo. Foi na realidade São Tomás de Aquino que encontrou o ponto de equilíbrio entre a liberdade que Deus tem de criar qualquer tipo de universo que deseje e a sua coerência no governo do universo que efetivamente criou. Como explica Jacques, a visão católica tomista considerava importante saber que universo Deus criou, a fim de evitar elucubrações abstratas sobre que universo deveria ter criado. A completa liberdade criadora de Deus significa que o universo não tinha de ser de um certo jeito. Ora, é por meio da experiência, ingrediente-chave do método científico, que chegamos a conhecer a natureza do universo que Deus decidiu criar. E podemos chegar a conhecê-lo porque é racional, previsível e inteligível. Esta abordagem evita dois possíveis erros. Em primeiro lugar, previne contra as especulações sobre o universo físico divorciadas da experiência em que os antigos caíam frequentemente. Com isso, desfere um golpe extremamente importante contra os argumentos a priori acerca de como o universo tinha de ser assim ou assado, ou de como era conveniente que fosse deste ou daquele jeito. Aristóteles sustentava, por exemplo, que um objeto 2 vezes mais pesado que o outro cairia 2 vezes mais depressa se ambos fossem lançados da mesma altura. Chegou a essa conclusão por uma simples indução, mas ela não é verdadeira, como qualquer um de nós pode comprovar facilmente. Ainda que o Stagirita coligisse muitos dados empíricos ao longo das suas pesquisas, persistiu na crença de que a filosofia natural podia basear-se unicamente no trabalho da razão, desligada da pesquisa estritamente empírica. Para ele, o universo eterno era um universo necessário, e os seus princípios físicos poderiam ser alcançados por meio de um processo intelectual desvinculado da experiência. Em segundo lugar, implica que o universo criado por Deus é inteligível e ordenado, pois, embora ele tenha em tese o poder de instaurar o caos em um mundo físico sem leis, isso seria incoerente com a ordem e a racionalidade do seu comportamento. Foi precisamente este sentido de racionalidade e previsibilidade do mundo físico o que, em primeiro lugar, deu aos modernos cientistas a confiança filosófica necessária para se dedicarem aos estudos científicos. Como afirmou um estudioso, foi somente dentro dessa matriz conceitual que a ciência pôde nascer efetivamente e depois crescer de maneira sustentada. Esta posição, surpreendentemente, encontrou um apoio em Friedrich Nietzsche, um dos mais críticos do cristianismo do século XIX. Estritamente falando, afirma ele, não existe uma ciência sem nenhum tipo de pressupostos. Sempre tem de vir, em primeiro lugar, uma filosofia, uma fé, para que, a partir dela, a ciência possa adquirir uma direção, um significado, um limite, um método, um direito de existir. Continua hoje a ser uma fé metafísica o que sustenta a nossa fé na ciência.